Vamos lá, diz aí como é teu nome todo? Meu nome é Vitor Seco, Yeah. E de onde, Vitor? eu sou de São Paulo, e estou terminando o primeiro ano do doutorado aqui na Universidade de Manchester esse ano. Eu fiz Ciências Sociais na USP em São Paulo e aí vim para cá fazer o doutorado e, e aí estou indo para campo em algumas semanas. Sim, vai, fala aí. Como é que tu escolhesse a Universidade de Manchester? De Manchester, eu acabei vindo aqui por conta da antropologia visual inicialmente, porque o Granada Center é muito reconhecido, conhecido, e eu estava estudando um pouco mais relacionado à antropologia visual no Brasil, na USP. Mas eu acabei no meio do caminho mudando um pouquinho e voltando para antropologia social. E agora, na verdade, tem alguns elementos de visual e de sensorial no meu trabalho, mas meu trabalho é mais focado na antropologia da ciência, assim por dizer, Vai, diz aí, praticamente. por que Índia? Por que Índia? Eu acho que a minha experiência com a Índia começou, bom, foi o primeiro lugar que quando eu saí, o primeiro lugar que eu fui fora do Brasil foi para a Índia, né? Eu fui morar na Índia com 17 anos, fui fazer um intercâmbio e acho que aquela diferença, aquele mundo completamente diferente me fez, na verdade, ir para ciências sociais, porque não era muito o que eu pensava antes, não conhecia, mas acho que essa experiência me levou muito. E quando eu entrei nas ciências sociais e vi a antropologia, uma das primeiras coisas que eu senti era, nossa, eu entendo um pouco dessa experiência de estar num lugar diferente, de não entender o que está acontecendo, de tentar aprender o que estão acontecendo nesses outros lugares, né? Tentar entender esses códigos sociais que de repente são completamente de ponta cabeça quando você vai para outro lugar. Então a Índia sempre foi um interesse que eu tive que eu tinha para estudar, e na verdade eu vim para a Inglaterra muito por conta disso, né? No Brasil ainda não se estuda muito a Ásia no geral no Brasil, né? Tem algumas pessoas trabalhando, mas na Índia em particular, por exemplo, tem pouca gente trabalhando. É mais difícil de ter uma orientação nesse sentido, né? E a Inglaterra é muito forte no estudo dos países asiáticos, ainda mais da Índia, por conta das relações e todas históricas com a Índia. Eu vim para cá e Sim, aí como é que foi tua entrada aqui, o processo, o contato, como é que... eu vim fazer um mestrado aqui, no mestrado em antropologia social. Eu fiz ele em 2 anos, part-time. Então, eu tive a sorte de aleatoriamente cair com uma supervisora que é minha supervisora do doutorado agora, que é a Penny Harvey, e a gente se deu super bem desde o começo, e a área dela me interessou muito também de trabalhar nessa que ela trabalha com antropologia da ciência, antropologia do conhecimento. E foi através dos cursos um pouco que eu fui fazendo aqui no mestrado que eu fui desenvolvendo o projeto para o doutorado, até com a ajuda da Penny mesmo, trocando bastante ideia de aonde vamos fazer. E, na verdade, eu trouxe um projeto bastante focado no visual, em microbiologia, em laboratório, e ela falou, e aonde que você quer fazer isso? E ela já sabia que eu tinha interesse para a Índia, falou, por que você não dá uma olhada no que está acontecendo na Índia? E, Então, a tua pesquisa inclui uma pesquisa de campo com a produção científica na Índia. Na Índia, exatamente. Então eu estou interessado em como se produz o conhecimento sobre os micróbios no rio Ganges, né, na Índia. Então o projeto veio a partir dessa ideia do laboratório e como se produz conhecimento sobre os micróbios, né, sobre como a gente sabe o que a gente está vendo, como é que a biologia transforma aquele plano 2D, né, as células e aquilo em conhecimento, em corpo, em como a gente lida em códigos de higiene, em tudo isso. E daí acabou fazendo a conexão com o Rio Ganges por conta das pesquisas que estão acontecendo hoje em dia com o rio, com as águas do rio, que pareceram super interessantes para pensar. E como eu já tinha o interesse de ir para a Índia e tenho um pouco da experiência de ter vivido na Índia, as coisas se juntaram bem no projeto. Então, na Índia, o que eu acabei descobrindo é que tem algumas pesquisas que estão usando a água do rio Ganges
para criar medicamentos contra bactérias que são muito resistentes, que criam uma resistência a antibiótico muito forte. Então eles têm usado esses, são vírus, na verdade, são bacteriófagos, que chamam, e esses bacteriófagos atacam certos tipos de bactéria. E esses bacteriófagos, você encontra eles em todos os lugares do mundo. O que acontece aqui no Rio, por conta da quantidade de antibióticos que tem presente no rio, de micróbios que estão ali misturando e fermentando e criando um pouco de tudo, o que você tem também é que esses vírus, que são os predadores dessa bactéria, são mais fortes no rio, né? Eles são adaptados a certos tipos de bactéria, que é mais interessante para o uso médico do que desenvolver isso em laboratório em muito tempo. Então é uma pesquisa ainda, né, exploratória, não tem nenhum produto disso ainda. Mas tu vais morar, como é o nome da cidade? Varanasi. E tu achas que tua experiência lá vai ser como? Porque você vai também conviver com as pessoas, e como é que tu estás planejando? Sim. Varanasi é uma cidade, seria a meca do hinduísmo, né? É a capital do hinduísmo, assim, é a cidade mais sagrada da Índia, e de acordo com as teorias do hinduísmo, com a cosmologia, é onde o universo começa, né? É onde começa tudo, praticamente. Então é uma cidade que tem muita gente visitando, é uma cidade que tem não só de turismo, mas de peregrinagem mesmo, né? Hindu. Na cidade, então ela tem uma fachada no rio, assim, né? Na lateral do rio, a cidade tem esses famosos ghats, que são essas escadarias que descem para o rio, que é onde as pessoas vêm se banhar, fazer os rituais. O banho é um dos rituais, né? E tem outros vários rituais que acontecem ali na frente do rio, inclusive a cremação dos corpos, né? Em algumas dessas escadarias, que são esses lugares mais sagrados, onde é o melhor lugar para se morrer, né? Para se cremar. Então é uma cidade que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? O meu projeto fala um pouco dessa questão da vida e da morte, né? Principalmente porque é uma cidade muito relacionada à morte. As pessoas vão para Varanasi para morrer, às vezes, porque é o melhor lugar no hinduísmo para se morrer. Se você morre em Varanasi, a tua alma é liberada um pouco como se fosse automaticamente, né? Segundo as escrituras. Então as pessoas vão para morrer, vão para ser cremadas em Varanasi, mas ao mesmo tempo tem muita vida envolvida nessa morte, né? Tem muita coisa acontecendo em volta do rio. E aí tem um pouco dessa ideia. Eu estou olhando essa questão da vida e da morte, mas um pouco num viés microbiológico, né? Que também lida com vida e morte, né? Toda essa vida que está proliferando e que pode ter, né? Essas pesquisas hoje em dia estão pensando em usar isso como medicina, como cura, mas que também pode ser morte, né? Dependendo de como a gente interage com essas bactérias, com esses micróbios. A quantidade que tem pode causar muitas doenças infecciosas, não só na Índia, mas um potencial de expandir, né, epidêmico, de criar uma pandemia. O Vitor, e tu vais te comunicar na língua deles, né? Espero que sim. Tu fala fazendo aula de Hindi. Eu tenho a experiência de ter morado lá um tempo, então eu tenho um conhecimento que é perfeito para o antropólogo, é importante, né? Sim. Então eu estou pensando em usar bastante o Hindi mesmo. Apesar de que no contexto científico talvez o inglês seja, ainda mais para algumas palavras, no mundo da biologia, ainda é usado, né? Muitas das palavras vão ser em inglês. Né? Tá bom, muito grata, viu? Uma boa viagem. A gente espera ter notícias boas suas de volta, né? Sim, Com claro. certeza. Gratidão.